Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. 1.9 Buscando reconhecer sinais de deficiências. Ainda utilizando-se da referida obra, seguiremos neste módulo para percebermos os principais sinais de deficiências e técnicas de como desenvolver práticas pedagógicas buscando o aprendizado e promovendo a relação de equidade em sala de aula. No entanto, como será salientado na obra, o foco aqui não é o reconhecimento para fins de diagnóstico precoce, mas sim para auxiliar os responsáveis do discente que podem não perceber ou não ter a devida formação para reconhecer tais sinais. Sendo assim, a função do professor aqui é a de instruir os responsáveis para buscar profissionais que, com auxílio do docente, irão compor uma equipe multidisciplinar e trabalharão para promover o desenvolvimento educacional do discente com deficiência. Como perceber se o seu aluno tem sinais de deficiência? Muitas vezes, é o professor que consegue perceber que a criança tem alguma dificuldade. Sua função é avisar a família, orientando-a para procurar ajuda especializada. Mas isso não é um diagnóstico. Cabe somente ao profissional especializado realizá-lo. Deficiência visual. Possíveis sinais de deficiência visual: irritação constante nos olhos, aproximar muito o rosto do papel quando escreve e lê, dificuldade para copiar material da lousa à distância, olhos franzidos para ler o que está escrito na lousa, cabeça inclinada para ler ou escrever, como se procurasse um ângulo melhor para enxergar, tropeços frequentes por não enxergar pequenos obstáculos no chão, nistagmo, abre parênteses, olho trêmulo, fecha parênteses, estrabismo, abre parênteses, vesgo, fecha parênteses, dificuldade para enxergar em ambientes muito claros ou escuros. O que você pode fazer? Orientar os pais para que procurem um médico especialista em visão, abre parênteses, oftalmologista, fecha parênteses. Nunca usar colírio ou outros medicamentos sem recomendação médica. Sugestões para a convivência com pessoas cegas ou com deficiência visual. Se a pessoa cega não estiver prestando atenção em você, toque em seu braço para indicar que você está falando com ela. Avise quando for embora, para que ela não fique falando sozinha. Se sua ajuda for aceita, nunca puxe a pessoa cega pelo braço. Ofereça seu cotovelo ou ombro, abre parênteses, caso você seja muito mais baixo que ela, fecha parênteses. Geralmente, apenas com um leve toque, a pessoa cega poderá seguir você com segurança e conforto. Num local estreito, como uma porta ou corredor, por onde só passe uma pessoa por vez, coloque seu braço para trás ou ofereça seu ombro, para que a pessoa cega continue a seguir você. Algumas pessoas, sem perceber, aumentam o tom da voz para falar com pessoas cegas. Use tom normal de voz. Não modifique a posição dos móveis sem avisar a pessoa cega e cuide para que os objetos não fiquem no seu caminho. Avise se houver objetos cortantes ou cinzeiros perto dela. Conserve as portas fechadas ou encostadas à parede. Para indicar uma cadeira, coloque a mão da pessoa cega sobre o encosto e informe se a cadeira tem braço ou não, desde que a pessoa se sente sozinha. Seja preciso ao indicar direções. Informe as distâncias em metros ou passos. Leitura da imagem. Na charge, há o desenho de dois rapazes, sendo um cego e o outro não cego. O homem não cego está tentando ajudar o sujeito que é deficiente visual, puxando-o pelo braço. E, enquanto aponta a direção, grita, abre aspas, fica logo ali, fecha aspas. Se houver alunos com deficiência visual na sua sala. Esperamos que estas sugestões contribuam para o aproveitamento do aluno. Pode ser proveitoso incorporá-las em sua rotina. Com o tempo, você descobrirá outras maneiras de receber estes alunos na sala. Leia ou peça para alguém ler o que está escrito na lousa. Sempre que possível, passe a mesma lição que foi dada para a classe. Procure o apoio do professor especializado, que ensinará à criança o sistema Braille e acompanhará o processo de aprendizagem. Busca de recursos pedagógicos para o aluno com deficiência é um direito dele.
Disponibilize com antecedência os textos e livros para o curso. Se possível, o material de estudo deve ser fornecido sob a forma de textos ampliados, textos em braille, textos e aulas gravadas em áudio ou em disquete, de acordo com as necessidades do aluno e a possibilidade da escola. O aluno poderá ainda precisar utilizar auxílios ópticos e computadores com programas adaptados, assim como apoio para trabalho de laboratório e do pessoal da biblioteca. Durante as aulas, é útil identificar os conteúdos de uma figura e descrever a imagem e sua posição. Substitua os gráficos e tabelas por outras questões, ou utilize gráficos simples em relevo. Transcreva para braille as provas e outros materiais. Possibilite usar formas alternativas nas provas. O aluno pode ler o que escreveu em braille, fazer gravação em fita cassete ou escrever com tipos ampliados. Amplie o tempo disponível para a realização das provas. Evite dar um exame diferente, pois isso pode ser considerado discriminatório e dificulta a avaliação comparativa com os outros estudantes. Ajude só na medida do necessário. Tenha um comportamento o mais natural possível, sem superproteção, ou pelo contrário, ignorá-lo. Como o aluno com deficiência visual pode aprender matemática? Ele tem as mesmas condições para aprender matemática que uma criança não deficiente. Porém, é preciso que você adapte as representações gráficas e os recursos didáticos que vai utilizar. Para ensinar matemática, o instrumento mais utilizado é o ábaco, abre parênteses, ou soroban, fecha parênteses, que é de origem japonesa. Seu manuseio é fácil e pode ajudar também os alunos que enxergam, pois ele concretiza as operações matemáticas. Outra técnica complementar que pode ser utilizada com bons resultados é o cálculo mental, que deve ser estimulado desde o início da aprendizagem e que será útil posteriormente quando o aluno estudar álgebra. É importante ressaltar que, ao adaptar recursos didáticos para facilitar o aprendizado de alunos com deficiência, o professor acaba beneficiando todos os alunos, pois recorre a materiais concretos que facilitam a compreensão dos conceitos. Deficiência auditiva. Sinais de deficiência auditiva. As primeiras palavras aparecem tarde, abre parênteses, 3 a 4 anos, fecha parênteses. Não responde ao ser chamado em voz normal. Quando está de costas, não atende ao ser chamado. Fala em voz muito alta ou muito baixa. Vira a cabeça para ouvir melhor. Olha para os lábios de quem fala e não para os olhos. Troca e omite fonemas na fala e na escrita. O que você pode fazer? Orientar os pais a procurar profissional especializado, abre parênteses, médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo, fecha parênteses. Sugestões para a convivência com pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Quando quiser falar com uma pessoa surda, se ela não estiver prestando atenção em você, acene para ela ou toque levemente em seu braço. Se ela fizer leitura labial, fale de frente para ela e não cubra sua boca com gestos ou objetos. Usar bigode também atrapalha. Quando estiver conversando com uma pessoa surda, pronuncie bem as palavras, mas não exagere. Use a sua velocidade normal, a não ser que lhe peçam para falar mais devagar. Não adianta gritar. Se souber algumas palavras na língua brasileira de sinais, tente usá-las. De modo geral, suas tentativas serão apreciadas e estimuladas. Seja expressivo. As expressões faciais, os gestos e o movimento do seu corpo serão boas indicações do que você quer dizer, em substituição ao tom de voz. Mantenha sempre contato visual. Se você desviar o olhar, a pessoa surda pode achar que a conversa terminou. A pessoa surda que é oralizada, abre parênteses, ou seja, que aprendeu a falar, fecha parênteses, pode não ter um vocabulário extenso. Fale normalmente e, se perceber que ela não entendeu,
Use um sinônimo, abre parênteses, carro ao invés de automóvel, por exemplo, fecha parênteses. Nem sempre a pessoa surda que fala tem boa dicção. Se não compreender o que ela está dizendo, peça que repita. Isso demonstra que você realmente está interessado, e por isso as pessoas surdas não se incomodam de repetir quantas vezes for necessário para que sejam entendidas. Se for necessário, comunique-se através de bilhetes. O importante é se comunicar, seja qual for o método. Leitura da imagem. Na charge, há um professor em uma sala de aula com 3 alunos. Um deles é surdo e os demais não. O professor possui um grande bigode, ocultando por completo a sua boca. Ele diz, abre aspas, hoje é prova oral, fecha aspas. O aluno surdo demonstra não entendimento em razão da não possível leitura labial. Como você pode ensinar um aluno surdo? Você pode desenvolver o processo de aprendizagem com o aluno surdo adotando a mesma proposta curricular do ensino regular, com adaptações que possibilitem o acesso ao conteúdo, utilizando sistemas de comunicação alternativos, como a língua brasileira de sinais, abre parênteses, Libras, fecha parênteses, a mímica, o desenho, a expressão corporal. A utilização de técnicas, procedimentos e instrumentos de avaliação compatíveis com as necessidades do aluno surdo, sem alterar os objetivos da avaliação, como, por exemplo, maior valorização do conteúdo em detrimento da forma da mensagem expressa. Você sabia que é errado dizer, abre aspas, surdo-mudo? Fecha aspas. Algumas pessoas surdas não falam porque não aprenderam a falar. Elas não são mudas porque podem emitir sons. A pessoa muda é aquela que não consegue emitir nenhum som. As pessoas surdas podem se comunicar de várias formas, e uma delas é através da língua de sinais, que funciona como uma linguagem gestual. Leitura da imagem. Na charge, há um professor em uma sala de aula com diversos alunos, sendo alguns deles deficientes, abre parênteses, visual, auditivo e físico, fecha parênteses. O professor está de costas para a turma e escrevendo no quadro. Em seguida ele fala, abre aspas, a prova é amanhã, veja bem, ouça, olhe, fecha aspas. E os discentes demonstram visível desconforto com a situação. Sugestões de apoio ao aluno com deficiência auditiva. Os alunos com deficiências auditivas devem ficar sempre na primeira fila na sala de aulas. Dependendo da condição socioeconômica da família e do tipo de surdez, o aluno pode utilizar um recurso acústico, abre parênteses, aparelho auditivo e ou sistema de FM, fecha parênteses, para amplificar o som da sala. Há alunos que conseguem ler os movimentos dos lábios. Assim, o professor e os colegas devem falar o mais claramente possível, evitando voltar-se de costas enquanto fala. É extremamente difícil para estes alunos anotarem nas aulas, durante a exposição oral da matéria, principalmente aqueles que fazem leitura labial enquanto o professor fala. É sempre útil fornecer uma cópia dos textos com antecedência, assim como uma lista da terminologia técnica utilizada na disciplina, para o aluno tomar conhecimento das palavras e do conteúdo da aula a ser lecionada. Pode também justificar-se a utilização de um intérprete que use a língua brasileira de sinais. Este estudante pode necessitar de tempo extra para responder aos testes. Fale com naturalidade e clareza, não exagerando no tom da voz. Evite estar em frente à janela ou outras fontes de luz, pois o reflexo pode obstruir a visão. Quando falar, não ponha a mão na frente da boca. Quando utilizar o quadro ou outros materiais de apoio audiovisual, primeiro exponha os materiais e só depois explique ou vice-versa. Abre parênteses. Exemplo. Escreva o exercício no quadro ou no caderno e explique depois, e não simultaneamente. Fecha parênteses. Repita as questões ou comentários durante as discussões ou conversas e indique, abre parênteses, por gestos, fecha parênteses, quem está a falar, para uma melhor compreensão por parte do aluno. Escreva no quadro ou no caderno do aluno,
datas e informações importantes para assegurar que foram entendidas. Durante os exames, o aluno deverá ocupar um lugar na fila da frente. Um pequeno toque no ombro dele poderá ser um bom sistema para chamar-lhe a atenção antes de fazer um esclarecimento. Deficiência física. Sinais de deficiência física: movimentação sem coordenação ou atitudes desajeitadas de todo o corpo ou parte dele. Anda de forma não coordenada, pisa na ponta dos pés ou manca. Pés tortos ou qualquer deformidade corporal. Pernas em tesoura, abre parênteses, uma estendida sobre a outra, fecha parênteses. Dificuldade em controlar os movimentos, desequilíbrios e quedas constantes. Dor óssea, articular ou muscular. Segura o lápis com muita ou pouca força. Dificuldade para realizar encaixe e atividades que exijam coordenação motora fina. O que você pode fazer? Orientar os pais para que procurem profissionais especializados, abre parênteses, ortopedista, fisiatra e fisioterapeuta, fecha parênteses. Sugestões para a convivência com pessoas com deficiência física. Quando estiver empurrando uma pessoa sentada numa cadeira de rodas e parar para conversar com alguém, lembre-se de virar a cadeira de frente, para que a pessoa também participe da conversa. Empurre a cadeira com cuidado para evitar acidentes e preste atenção às pessoas que caminham à frente. Para uma pessoa sentada em cadeira de rodas, é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo. Portanto, se a conversa for demorar demais, sente-se ou abaixe-se para que você e ela fiquem com os olhos no mesmo nível. Respeite o espaço corporal. A cadeira de rodas, abre parênteses, assim como as bengalas e muletas, fecha parênteses, é quase uma extensão do corpo. Agarrar ou apoiar-se nesses equipamentos não é como se encostar em uma cadeira comum. Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão para a pessoa que a utiliza. É mais seguro subir rampas ou degraus de frente. Para descer, é mais seguro de costas. Para subir um degrau, incline a cadeira para trás. Levante as rodinhas da frente para apoiá-las sobre o degrau. Para descer um degrau, é mais seguro fazê-lo de marcha a ré, sempre apoiando a cadeira, para que a descida seja sem solavanco. Para subir ou descer mais de um degrau em sequência, é mais seguro pedir a ajuda de outra pessoa. Se você estiver acompanhando uma pessoa com deficiência que anda devagar, procure acompanhar o passo dela. Sempre mantenha as muletas ou bengalas próximas à pessoa com deficiência. Esteja atento para a existência de barreiras arquitetônicas quando for visitar algum local com uma pessoa com deficiência motora. Pessoas com paralisia cerebral podem ter dificuldades para andar, fazer movimentos involuntários com pernas e braços, apresentar expressões estranhas no rosto e ter dificuldade para falar. Não se intimide com isso. São pessoas como você. Geralmente, têm inteligência normal, ou às vezes até acima da média. Se você não compreender o que a pessoa está dizendo, peça para que repita. Isso demonstra interesse e respeito, e as pessoas com dificuldade de comunicação não se incomodam de repetir. Sugestões para adaptar o ambiente escolar às pessoas com deficiência física. A Secretaria da Educação Especial do MEC, Ministério da Educação, sugere: o acesso físico é a preocupação fundamental para estes estudantes, devido a dificuldades de locomoção ou ao uso de cadeira de rodas. Isto implica a existência de percursos em que o aluno possa se movimentar mais facilmente de uma aula para as outras, ou seja, em que não tenha de se defrontar com barreiras arquitetônicas. Por isso, aconselhamos verificar se há caminhos mais fáceis para o aluno utilizar, sem obstáculos. Estes estudantes podem eventualmente atrasar-se ao ir de uma sala para outra, principalmente quando as aulas não são todas no mesmo prédio.
pode ser necessário fazer algumas adaptações que permitam ao aluno frequentar aulas no laboratório. Se for possível, trabalhe diretamente com o aluno para criar um local acessível, promovendo a participação dele em todas as tarefas. Se a classe fizer um passeio, é importante incluir os alunos com deficiência. Deficiência múltipla. Sinais de surdo-cegueira. Déficit de audição e visão. Atraso significativo no desenvolvimento global, abre parênteses, motor e cognitivo, fecha parênteses. Ausência de fala. Dificuldade em estabelecer relações com o outro. Tendência ao isolamento pela falta de comunicação. Chora, geme e faz movimentos corporais como formas de comunicação. O que você pode fazer? Orientar os pais a procurar profissional especializado. Uma instituição que tem sido considerada referência nesta área é o Grupo Brasil de Apoio ao Surdo-Cego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial. Nota de rodapé, número 40. Deficiência mental. Sinais de deficiência mental. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Abre parênteses. A criança demora para firmar a cabeça, sentar, andar e falar. Fecha parênteses. Dificuldade no aprendizado. Abre parênteses. Dificuldade de compreensão de normas e ordens. Dificuldade no aprendizado escolar. Fecha parênteses. É preciso que haja vários sinais para que se suspeite de deficiência mental. Um único aspecto não pode ser considerado como indicativo de qualquer deficiência. O que você pode fazer? Nem sempre é fácil o diagnóstico da deficiência mental, porque os sinais podem ser indicadores de problemas de outra ordem, como as questões emocionais que interferem no aprendizado. Portanto, o professor deve ser cuidadoso e procurar descartar esta possibilidade antes de encaminhar a família para um diagnóstico de deficiência. Este tipo de diagnóstico é feito por uma equipe multiprofissional composta por psicólogo, médico e assistente social. Tais profissionais, atuando em equipe, têm condições de avaliar o indivíduo em sua totalidade, ou seja, o assistente social, através do estudo e diagnóstico familiar, abre parênteses, dinâmica de relações, situação da pessoa com deficiência na família, aspectos de aceitação ou não das dificuldades da pessoa, e etc. Fecha parênteses. Analisará os aspectos socioculturais. O médico, através de entrevista detalhada e exame físico, abre parênteses, recorrendo a avaliações laboratoriais ou de outras especialidades, sempre que necessário. Fecha parênteses. Analisará os aspectos biológicos e, finalmente, o psicólogo, que, através da entrevista, observação e aplicação de testes, provas e escalas avaliativas específicas, avaliará os aspectos psicológicos e nível de deficiência mental. Nota de rodapé, número 41. Dicas de convivência. Mitos sobre a deficiência mental. Toda pessoa com deficiência mental é doente. Pessoas com deficiência mental morrem cedo, devido a, abre aspas, graves, fecha aspas, e, abre aspas, incontornáveis, fecha aspas, problemas de saúde. Pessoas com deficiência mental precisam usar remédios controlados. Pessoas com deficiência mental são agressivas e perigosas, ou dóceis e cordatas. Pessoas com deficiência mental são generalizadamente incompetentes. Existe um culpado pela condição de deficiência. O meio ambiente pouco pode fazer pelas pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência mental só estão, abre aspas, bem, fecha aspas, com seus, abre aspas, iguais, fecha aspas. Para o aluno com deficiência mental, a escola é apenas um lugar para exercer alguma ocupação fora de casa. Notas de rodapé. Número 40. Para entrar em contato, acesse o site http://www.grupobrasil.org.br/e-mail grpbrasil@ssol.com.br. Número 41. Página na internet
http://www.filhosonline.com.br/criança-se1.asp. Como tratar pessoas com deficiência mental? Haja naturalmente ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência mental. Trate-a com respeito e consideração, de acordo com sua idade. Não a ignore, cumprimente e despeça-se dela normalmente, como faria com qualquer pessoa. Dê atenção a ela, converse e vai ver como pode ser agradável. Não subestime sua inteligência. As pessoas com deficiência mental levam mais tempo para aprender, mas podem adquirir muitas habilidades intelectuais e sociais. Alunos com deficiência mental. Não subestime a inteligência das pessoas com deficiência mental. Encoraje as perguntas e a expressão de suas opiniões. Não superproteja as pessoas com deficiência mental. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário. Valorize mais o processo do que o resultado, mas não ignore os resultados. Eles também devem ser esperados e cobrados do aluno com deficiência mental. Promova a participação em atividades estimulantes e diversificadas. Respeite as preferências, os gostos e as decisões da pessoa. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.